A liturgia desta noite, ela se caracteriza por três coisas muito importantes. Hoje nós comemoramos também o nascimento da igreja. A igreja, ela surge ali, na última ceia. Por isso a missa de hoje é o sacrifício de Cristo, tornado presente no altar, mas tem um caráter assim muito familiar. É a família que se reúne diante do altar para meditar em verdades muito importantes e necessárias para a nossa vida do dia a dia. E três coisas se destacam na liturgia de hoje. Primeiro, a instituição da Eucaristia, depois a instituição do sacerdócio e depois o mandato do amor, o mandato da caridade. Vejamos em primeiro lugar o sacerdócio. O sacerdote por excelência é Jesus. O Senhor é Cristo. Cristo significa o ungido. Na liturgia da manhã, na missa crismal, nós vimos lá todo o presbitério reunido em torno do bispo diocesano para ali, diante do bispo, renovar o seu compromisso com Deus. O compromisso sacerdotal, porque o sacerdote, pela imposição das mãos do bispo, o jovem, ele recebeu o sacerdócio, se tornou um outro Cristo. O sacerdote é mais do que um outro Cristo, o sacerdote é o próprio Cristo. É Cristo sacerdote que faz com que alguns homens participem do seu sacerdócio, de modo que é uma grandeza, da nossa liturgia hoje, meditar sobre esse caráter sacerdotal, né? Que todos somos sacerdotes pelo batismo, mas alguns Deus escolhe, como diz a Epístola aos Hebreus, todo pontífice é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios, seja pelos seus pecados, seja pelos pecados do povo. Então, de modo que o sacerdote existe, em primeiro lugar, para oferecer o sacrifício do altar, o cordeiro que se imola para a salvação do gênero humano. E esse cordeiro, na verdade, é o próprio Jesus Cristo, que aí é sacerdote e vítima do sacrifício. E nós, sacerdotes, nós temos essa participação no sacerdócio de Cristo e nos tornamos o próprio Cristo no meio do povo. E é dessa forma que o povo deve ver os seus sacerdotes. É claro que sacerdotes são diferentes uns dos outros, cada um tem suas características, suas limitações, tem também suas fragilidades, mas quando nós olhamos o Padre, nós olhamos ali o próprio Jesus Cristo naquele homem. Por isso ele se reveste de roupas especiais, ele tem uma posição especial no altar, é pelas suas palavras que se faz presente Jesus Cristo. Quando o Padre, na hora da consagração, diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, ali nós temos o próprio Cristo falando pela boca daquele homem, daquele sacerdote. E aí se realiza a transubstanciação, pão e vinho se tornam o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo em nossos altares. E quem é que faz isso? É sempre o sacerdote, é sempre o padre. O padre, diz o São João Maria Vianney, é o amor do coração de Jesus. Cristo, no seu amor tão grande pela humanidade, ele quis ficar presente na humanidade através do sacerdote. Então, quando o sacerdote consagra, é Cristo quem consagra. Quando o sacerdote batiza, é Cristo quem batiza. Quando o sacerdote perdoa, é Cristo quem perdoa. Quando o sacerdote prega, é Cristo quem prega. Quando o sacerdote conduz as almas, é Cristo quem conduz. Então nós vemos aí no sacerdote não apenas aquele homem frágil que oferece o sacrifício do altar, mas aquele homem também que é pastor,
que tem essa missão de conduzir as almas para o céu. A missão do Padre é, pois, essa: oferecer o sacrifício do altar, tornar presente o sacrifício do Calvário diante de todos nós, levar a todos os fiéis a obra da redenção realizada por Cristo no Calvário. Se não houvesse sacerdote, a obra do Calvário ela não poderia ser aplicada. Que quem aplica todos os merecimentos de Cristo na história é sempre o sacerdote. Por isso o sacerdote tem essa grande responsabilidade pelo compromisso que ele fez no dia da sua ordenação, e é neste sentido que na Quinta-feira Santa todos os sacerdotes, diante do seu bispo ou do bispo diocesano de onde ele estiver, ele renova aquele compromisso, aquele juramento que ele fez diante do bispo, esse compromisso de entrega total a Nosso Senhor e de entrega total em Nosso Senhor a todas as almas. E como pastores dos fiéis, ele vive esse compromisso de conduzir as almas para o céu. O padre não é padre para si, é padre para Deus e para as almas. Por isso ele não deve olhar o seu lado, mas sempre as almas. E é sacerdote em Jesus Cristo. Por isso ele nunca é o protagonista é Cristo. O padre deve sempre dizer, como homem que ele é, aquilo que disse São João com relação a Jesus: é preciso que ele cresça e eu diminua. Mas, apesar dessa grandeza que tem o sacerdote, ele é um ser humano, está sujeito também a limitações da sua própria vida, suas fragilidades, e ele então necessita desse apoio e, sobretudo, das orações dos fiéis. Mas é preciso que os fiéis amem os seus sacerdotes, cuidem de seus sacerdotes e respeitem os seus sacerdotes e rezem pelos sacerdotes. O sacerdote hoje, no mundo e no Brasil não é diferente, ele é muito cobrado. Olha-se o sacerdote, vê no sacerdote o próprio Deus. E é bonito isso, ver isso no meio do povo. Só que o sacerdote não é Deus. Mas o povo vê o sacerdote como Deus. E a cobrança no sacerdote é muito grande. Então o sacerdote tem que se desgastar de um lado para o outro, e fazer tantas coisas em prol da salvação das almas. Por isso é preciso do apoio, do suporte de todo o povo e, sobretudo, das orações de vocês. Nunca abandonem o sacerdote, procurem ajudá-lo. E se vê um sacerdote no momento de fragilidade, procure rezar por ele, para que ele se levante e continue essa missão de salvar as almas. O padre existe para a salvação das almas. O padre não é um agente social, não é um agente político, não é um representante de uma ideologia política, econômica, não. O padre é padre para salvar as almas. Esse é o único objetivo do padre. E nesse trabalho de salvação das almas, ele vai levar esse amor de Cristo por toda parte e vai levar a verdadeira conversão de cada um, e havendo essa conversão, é claro que o mundo vai se transformar. E o padre vai fazer esse trabalho levando o amor de Cristo para os outros. E vai levar o amor de Cristo na palavra e nos trabalhos, diversos trabalhos pastorais e de caridade. Então hoje nós celebramos o nascimento do sacerdócio católico, do sacerdócio da nova lei, que nasce ali na última ceia. Mas há um segundo aspecto também da liturgia de hoje, que é hoje a instituição também da Eucaristia, que é sacramento e sacrifício. Sacramento porque é o altar se torna o Calvário, é o sacrifício que se faz presente. A missa não é uma festa, não é um show, não é um encontro entre irmãos. A missa é o sacrifício do Calvário tornado presente.
Na missa nós temos o próprio Filho de Deus que se imola em sacrifício, em honra do Pai, para agradecer ao Pai, para reparar diante do Pai todos os nossos pecados e para nos trazer a salvação. O sacrifício do Calvário é único, mas foi lá na Palestina, no ano 33 da nossa era. Porém, como é único, o Cristo quis que esse sacrifício fosse único no tempo também e no espaço. Por isso ele, depois que institui a Eucaristia, ele dá poder aos apóstolos de fazerem a mesma coisa, fazer isto em memória de mim. Não é o sacrifício tornado presente, mas é também o banquete do Cordeiro, em que Cristo, o Cordeiro imolado, se dá a nós em alimento. Então nós temos na missa o banquete do Cordeiro, que é dado pelo Pai como nosso alimento. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então o céu desce e se faz presente para nós na Santa Missa. Quando entramos na missa, nós já entramos no céu aqui na terra. Não só participamos do sacrifício de Cristo, como nos alimentamos deste manjar divino. Eu sou o pão que desceu do céu, ele disse lá para o povo naquela época. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, tem a vida eterna já agora. De modo que ao participar da missa, nós participamos já do banquete celeste, já tornado presente no nosso meio, pois nos alimentamos do próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje é dia, então, de nós comemorarmos a instituição deste sacramento de Cristo, que não satisfeito em morrer por nós na cruz, ele quis dar-se a si mesmo em alimento para nós. E vamos então à Eucaristia. Mas São Paulo faz algumas restrições. Quem comer deste pão viverá eternamente. Sim, Jesus fala. Mas São Paulo diz que nós temos que comer dignamente. E comer dignamente, a igreja sempre colocou comer em estado de graça. Nem todo o fiel está em condições de comungar, embora todos devam comungar. Mas você não pode receber a hóstia consagrada se você está em estado de pecado. Por isso é preciso primeiro se reconciliar com Deus, para você estar naquela união com Ele. Como eu vou receber o Filho de Deus se eu sou inimigo dEle? Se eu o maltratei, se eu estou separado dEle? Então eu devo buscar Jesus na confissão, receber o perdão que Ele me dá e reconciliado com Ele, então eu vou recebê-lo. E é esse o sentido que São Paulo coloca. Examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Quem comer e beber dele indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Infelizmente hoje está muito incompreendido isso que São Paulo nos diz, e acho que todo mundo está em condições de receber a Eucaristia. Por outro lado, nós às vezes temos escrúpulos e não queremos receber achando que somos indignos. É claro que ninguém é digno de receber Jesus na Eucaristia. Por isso nós dizemos: Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma só palavra: vinde a mim e eu serei salvo. Portanto, eu devo me aproximar da Eucaristia sempre. Só não vou se eu estiver com pecado mortal, um pecado grave, vou me confessar, mas senão eu vou. Mas eu tenho esse defeito, eu tenho essa dificuldade, eu caí, peça perdão e vá. São Francisco de Sales dizia: 2 tipos de pessoas devem ir à mesa de comunhão, receber Jesus. Aquele que é santo para se tornar mais santo, e aquele que não é santo para se santificar.
porque a Eucaristia é quem nos santifica. Então devemos muitas vezes receber Jesus, ir a Jesus sempre e não ficar com medo de chegar perto de Jesus. Buscar sempre a Eucaristia e devemos estar sempre preparados para recebê-la. E o terceiro aspecto da liturgia de hoje é o mandamento do amor. Jesus fala que devemos nos amar. E como prova desse amor, ele lava os pés dos discípulos. Dei-vos o exemplo para que assim façais também. A nossa fé é uma fé com caridade. Não é uma fé só, é fé com obras, é com caridade. E essa caridade começa aqui dentro, começa entre nós. Então, quando Cristo vai lavar os pés dos discípulos e diz para nós lavarmos os pés uns dos outros, isso tem um sentido muito amplo. Lavar os pés é servir, lavar os pés é perdoar, lavar os pés é tirar toda a mágoa do coração. Lavar os pés do outro é saber ir ao encontro do outro que necessita da nossa presença, da nossa palavra, precisa do nosso ato de caridade. Lavar os pés é buscar e caminhar com os nossos irmãos, caminharmos juntos. Isso é lavar os pés. E às vezes entre nós, vemos tantas intrigas, tantas divisões, e o mundo está tão cheio de divisões, e Cristo veio exatamente unir a todos. E o que mais fere o coração de Jesus é essa desarmonia, porque há tantos e tantos que se dizem cristãos no mundo e há tantas divisões, inclusive dentro da igreja. Então nós temos que ter o cuidado de sabermos perdoar, sabermos relevar e não alimentarmos discórdias, divisões, fofocas, disse-me-disses, maledicências, coisas que podem nos dividir. Isso é uma artimanha do demônio criar essa divisão, como fez lá nos apóstolos, criando a divisão com Judas. O Evangelho diz bem claro, tendo o demônio já entrado em Judas, e quantas vezes o demônio entra no nosso meio para nos criar divisões. Portanto, devemos buscar sempre viver esse amor entre nós, sabendo compreender o irmão, carregar o fardo do irmão, carregarmos os fardos, São Paulo diz, uns dos outros, para caminharmos juntos rumo ao céu. Esta é a lei do amor que deve imperar no nosso meio. Sabemos que todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, e nós ficamos apontando sempre o defeito do outro, e não apontamos os nossos. Sempre cobramos dos outros, não cobramos de nós. Sempre julgamos aos outros e temos essa facilidade de julgar, nos colocando acima dos outros. E nós? Por que não vamos olhar as pessoas como Deus vê? Com paciência, com amor, com sacrifício. E assim é a nossa vida. Senão, nós não estamos vivendo o cristianismo em plenitude. Então, hoje, agradecemos a Deus, nos dá essas graças, o sacerdócio, nos dá a Eucaristia e nos dá a lei do amor, para que assim possamos, com a graça de Deus, nos encaminharmos para a vida eterna. Amém.